delírio do povão. Amaral, como você vê a possibilidade de resolver a questão da sustentabilidade na CACI? Esse é o nosso desafio, é saber como que a gente trabalha a sustentabilidade da CACI. E a primeira coisa a responder é: o que é sustentabilidade? Nós estamos trabalhando e debatendo dentro da ANAB e conversando com as outras entidades que compõem a mesa essa definição. A definição de sustentabilidade para nós é ter capacidade de pagar todas as contas que precisamos pagar e, além disso, formarmos reserva para podermos fazer investimentos, cobrir eventualidades e até mesmo garantir uma boa reserva para quando tivermos que negociar uma revisão dos parâmetros de equilíbrio da CACI. E aí, para isso, é importante duas questões. Uma, que todo funcionário do banco, participante do plano de associados, tenha conhecimento e compreensão do que garante essa sustentabilidade. Só assim o pessoal que está na mesa de negociação vai poder ter a confiabilidade e a legitimidade para poder discutir melhor com o Banco do Brasil. No nosso modo de ver, algumas questões precisam ser bem definidas nesse ponto. Primeiro, para eu definir a sustentabilidade, eu preciso projetar qual deve ser a despesa que eu vou precisar pagar ao longo dos anos. Então, devo pegar todo o processo de quanto que a gente vem pagando e qual é a inflação da saúde que está ocorrendo, trago até 2014 e depois eu projeto para 2020, 25, 30, 35, faço uma projeção a futuro. Negocio com o banco por quanto tempo a gente está buscando essa estabilidade. E lá, então, vai corresponder a um percentual da folha de pagamento, também projetada, para a gente poder dizer, lá no futuro, em 2021, 23, 25, ou quando for, nós precisaremos, digamos, de 10% de arrecadação sobre a folha para arcar com o total da despesa que está prevista na saúde. Feito isso, nós vamos colocar o seguinte: de quanto em quanto tempo a gente revê essa projeção? Vamos cometer o mesmo erro do passado, de só discutir, como estamos fazendo agora, quando a reserva está sendo consumida? Entendo que nós temos que aprender com o erro do passado e dizer, assim como em outros lugares, o custo e o preço para cada um de nós é corrigido anualmente, nós podemos combinar de que para esse assunto nós teremos uma revisão de 6 em 6 anos, de 5 em 5, de 8 em 8, para a gente poder estar discutindo antes da necessidade. Outra coisa que é fundamental é a gente tentar resgatar, neste momento que a gente está replanejando a CACI para mais longo prazo, a proporção de 1 para 1,5. Hoje o banco paga 4,5 e nós 3, mas é 4,5 e 3 fixado. E acho que o que nós precisamos é garantir, toda vez que a gente quiser debater a sustentabilidade da CACI, essa proporção deverá ser mantida. Calcula-se a necessidade, 1,5 vezes para o banco, 1 vez para nós. Precisamos garantir a implantação do modelo de atenção integral à saúde. Por quê? Porque apesar de acompanhar a inflação da saúde, ele cresce em índice menor do que quando a gente está no sistema aberto e com muito mais resolutividade, muito mais útil para o trabalhador na lógica da prevenção, para que a gente possa cada vez garantir que o nosso custo crescerá em muito menor prazo. Feito isso, aí sim é na hora da gente poder discutir que os modelos de negociação e regulação têm que caminhar para e passo. A negociação que a gente faz garante algum preço a ser cobrado, mas hoje a gente negocia por procedimentos. Eu pago a cirurgia, eu pago o anestesista, eu pago pela quantidade de gás, eu pago pela quantidade de atadura, pelos medicamentos. A ideia é que a gente possa estar debatendo e negociando com os hospitais um custo, por exemplo, para uma cirurgia de apendicite. Algumas podem ter um custo maior para o hospital, outras menor, mas para a gente que está contratando, passa a ser mais fácil fazer um orçamento e administrar as contas da CACI. Não é utopia, não. Isso já acontece em outros lugares do mundo e até aqui dentro do Brasil com a própria CACI. Então, esse é o desafio que a gente tem. Fazer um pacto e um aperfeiçoamento nas metodologias de negociação e regulação para que a gente possa avançar.
E, por fim, a nossa proposta prevê, como o banco causou uma série de desafios para nós por decisões unilaterais, diminuindo a receita da CACI, fazendo com que a gente estivesse vivendo hoje esse déficit, a nossa proposta é que, durante esse período do projeto piloto, que o banco custeie esse projeto piloto de 150 milhões de reais, enquanto a gente, com o novo parâmetro, começa a aumentar a nossa arrecadação para poder garantir a constituição de nova reserva para a CACI. Amaral, mais uma coisa, em que dependeria a CACI dessa provisão do BB? Bem, Norton, a CACI, a priori, ela não precisa de provisão nenhuma. A legislação não obriga que ela faça nenhuma provisão, nem que tenha provisão. Ela precisa receber do banco as contribuições que lhe dizem respeito e receber dos associados a contribuição também que eles se comprometeram. As que existem hoje, 4,5 do banco, mais 3 dos associados, se demonstrou como deficitária. Não paga o total das contas com atendimento à saúde de ativos e aposentados. Então a CACI hoje, como essa provisão só diz respeito ao 4,5 do banco e o 4,5 é insuficiente, não faz diferença para a CACI, porque o banco continua com a obrigação de pagar esse 4,5, tendo ou não tendo provisão. A diferença está no seguinte: o banco afirma que ele, já sabendo que estando em déficit, que seria necessário aumentar as contribuições, tanto nossa quanto do banco, ele diz: eu só posso aumentar a minha se isso não diminuir a minha capacidade operacional. E essa capacidade operacional do banco é afetada pelo quanto ele tem que provisionar. Mas isso não é mistério e nem é obrigação da CACI. Então, o que a CACI depende disso? Nada. A gente pode, nós, corpo social, combinar com o banco o seguinte: se ele tem que aportar, somando a contribuição dele de ativos, aposentados e pensionistas, digamos, por exemplo, 2 milhões de reais, e se ele pode dizer o seguinte: tudo bem, eu posso fazer isso mantendo o aposentado e pensionista em 4,5. E a diferença pago com relação à participação dos ativos, desde que o montante seja 2 milhões. E se fizer isso, não precisa repassar o fundo para a CACI. Continua com ele e ele continua cumprindo a sua obrigação e nós, associados, continuaremos cumprindo a nossa. Então, falando bem curto e grosso, a CACI precisa desse fundo? Não. A CACI precisa que o banco cumpra com a obrigação dele de aportar recurso e nós também. O que está sendo pago hoje é insuficiente. E se o banco diz: eu estou propondo passar para vocês a insuficiência, não resolveu nada. Primeiro eu preciso projetar qual é a receita que a gente precisa ter futura e discutir o novo percentual que seria para a gente pagar e o novo percentual para o banco, pagando os gastos e criando reserva.